Nós estamos aqui na Universidade Federal Rural fazendo um trabalho para a nossa escola, que é o Colégio Presidente Dutra. E no meu grupo é composto por 5 pessoas, mas nós tivemos uma ajuda de uma pessoa, que é de uma outra turma, que é a Analice Pimentel. Ela é da FG 1001 e ela ajudou a gente. Meu nome é Wesley, essa é a Aline, esse aqui atrás é o Christian, essa é a Lumara e aquele é o Guilherme. E a gente vai falar um pouco sobre imperialismo. E tudo começa assim. O imperialismo, a gente tem esse nome, né, quando começa a surgir grandes impérios, tiveram muitos impérios. Assim, em grande parte se trata disso, né, mas conceitualmente falando não é exatamente isso. Quer dizer mais ou menos que no século XIX, o imperialismo ele constitui um tipo de política expansiva, vamos dizer assim, das principais nações europeias. Então, o que eles queriam com isso? Com essa grande expansão política deles aí, né? Buscavam o mercado consumidor, mão de obra mais barata, eles queriam matéria-prima, que era, por exemplo, o carvão, o petróleo, minérios, essas coisas. E para que eles queriam isso? Porque eles queriam, na verdade, era desenvolver as indústrias, entendeu? Eles queriam conseguir aumentar o desenvolvimento das indústrias. No imperialismo existem dois aspectos. Um é o nacionalismo e o outro é o neocolonialismo. O neocolonialismo foi um processo de dominação política e econômica. Foi uma junção entre capitalismo financeiro e capitalismo industrial. E o nacionalismo foi uma ideologia surgida no século XIX, quando os Estados-nações da Europa se afirmavam. Isso aconteceu, os Estados-nações surgiram após Napoleão conquistar grande parte da Europa. Eu vou falar sobre o fenômeno de expansão dos países europeus. Esse fenômeno teve início a partir das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII e da formação das nações modernas na Europa, Alemanha, Itália e França. E nesses países ocorreu um forte processo de industrialização. O que foi gerado com a industrialização? Foi gerada uma forte concorrência entre as nações que passaram a disputar territórios e estabelecer suas fronteiras com exércitos modernizados e uma sofisticada diplomacia. Com isso, acentuou gradualmente o caráter nacionalista dos países europeus. E, ao mesmo tempo, a industrialização também exigia uma integração econômica nunca vista. Bom, eu vou falar sobre a capital gerada pelas indústrias, que é toda a riqueza de processo de produção, ou seja, dos monaquilhos até o produto para o consumo, que precisava de crédito e de sustentação financeira. Os setores do capital financeiro, por exemplo, bancos e bolsas de valores, eles passaram a integrar com o setor das indústrias, criando assim maneiras de estruturar a cumplicidade e a economia mundial integrada. E no século XIX também, as nações imperialistas que já eram industrializadas, elas promoveram a colonização em regiões da África, Ásia e Oceania. Processo de expansão. Esse processo foi marcado por várias tensões e guerras. A África, por exemplo, teve o território dividido nessa época entre as nações europeias em um evento que foi denominado de Conferência de Berlim. Por conta de alguns países com unificação tardia, como por exemplo a Itália e a Alemanha, tiveram uma coisa chamada que era a Conferência de Berlim. E o que foi a Conferência de Berlim? Bom, basicamente a Conferência de Berlim ela foi para decidir as regras da partilha da África. E como isso aconteceu? Ela não chegou assim, por causa disso vai partilhar. Não é por causa disso. Ali vai ser as regras para como partilhar a África em pedaços para cada um. Porque, por exemplo, a Itália e a Alemanha, elas acabaram de se tornar países, né? Então elas falaram assim, a África já tá toda dividida, então eu quero a minha parte também, porque agora eu sou um país, sabe? Chegou todo mundo, todos os países, como por exemplo, França, Espanha, Império Austro-Hungria, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Itália, Império Otomano, Bélgica, Suécia, Rússia, Dinamarca, Holanda. Grã-Bretanha. Então, basicamente, o que aconteceu? Esses países todos, né, ficou decidido assim. Quem chegasse na parte da África, ela ficaria com a parte pra ela. Ou, por exemplo, se tem alemão aqui, então isso aqui é dos alemãos, entendeu? Por isso que na África tem várias línguas. O português, o inglês, o francês, tem muitas línguas por causa disso. Porque a África, ela ficou conhecida politicamente como um país quebrado. Porque, tipo,
todo mundo que chegou ali queria uma parte pra ela, mas, tipo, ninguém contatou a África, sabe? Tipo, vamos dividir em partes iguais. Não teve isso. Então foi, tipo, meio que uma corrida imperialista, sabe? Foi basicamente isso. E, tipo, a África ficou de fora. Eles esqueceram, tipo, que na parte da África poderiam ter pessoas que são de populações que seriam rivais, ou até, tipo, amigas, e, tipo, separaram, tipo, dana-se o que estava acontecendo na África. É uma corrida ocupacional, você tinha que ocupar aquele lugar para aquele lugar ser seu. Aí vocês pensam, mas a África não lutou contra povos, não lutou contra... Lutou sim. Lutou como eles podiam. Só que como eles não tinham ainda força política para poder se impor e dizer, tipo, não, eu não quero, então eles acabaram perdendo. De certa forma, eles perderam, né? E foi tudo dividido mesmo. E a gente fez uma pequena demonstração de como mais ou menos foi feito isso, né? Então, basicamente foi assim. Embora os europeus estivessem presentes no continente desde o século XV, pela primeira vez a dominação foi efetiva com a ocupação dos territórios do interior, quando os movimentos de independência ganharam uma força cada vez maior. Essa divisão caracterizou-se pela arbitrariedade. Tribos africanas inteiras foram desagregadas com a divisão, enquanto algumas foram se mesclando com outras que eram suas rivais históricas. A Inglaterra ficou conhecida nessa época como o Grande Império que o Sol não se põe, por conta de sua vasta expansão que integrava grandes países, e um desses países era a Índia e a Austrália. Em 1912, a África já estava, tipo, toda dividida, toda partilhada, sabe? Entre todos eles, assim. E a África tinha um nome que era chamado válvula de escape. Eles usavam esse nome porque a África era meio que a ponte. A ponte de quê? Bom, por exemplo, quando os ingleses estavam brigados com os europeus, o que acontecia? Eles não atacavam diretamente um ao outro, sabe? Eles iam lá na África e tentavam roubar um pedaço dos ingleses, ou os ingleses um pedaço dos europeus. E isso acontecia. Então, quando não tinha mais como um tentar roubar uma parte do outro ou brigar ali dentro da África, os problemas tinham que ser resolvidos diretamente lá na Europa. Então acabou levando esses conflitos todos que tinham na África, né, na famosa válvula de escape, diretamente para o próprio país, sabe? Então foi esse um dos principais, assim, conflitos que teve para poder levar à Primeira Guerra Mundial.